sociais, Deus os abençoe. Eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: estamos em obra. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga assim: estamos em obra. Você e eu estamos em obra. Independente do tempo que você levantou as suas mãos e aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, independente desse tempo, você está em um processo. Processo esse que nós chamamos de regeneração. É o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. E nós vamos sendo lapidados pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Nós vamos abrindo mão de sofismas, de ideias, que outrora tínhamos conceitos errados, que agora, através de uma nova vida, uma nova caminhada com Cristo, isso vai sendo deixado para trás, e essa nova criatura, esse novo homem, ele vai surgindo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Essa é a beleza do Evangelho. E nesse texto, nós percebemos aqui que Jesus vai falar de uma casa que está sendo edificada. Duas pessoas estão edificando uma casa. Uma vai edificar sobre a rocha, a outra vai edificar sobre a areia. E aquele que edifica a casa sobre a rocha, o Senhor vai assemelhar esse homem a um homem prudente. E aquele outro que não constrói a sua casa sobre a rocha, mas na areia, ele é comparado com o Senhor a um homem insensato, um homem louco, porque ele construiu, essa casa. E quando fala de casa, fala de família, fala de casa, fala de algo de segurança. Ele construiu sobre a areia. E quando veio a adversidade, quando veio o vento, quando veio os problemas, aquela casa que foi construída por esse homem insensato, louco, sobre a areia, ela caiu. Mas todos os problemas, de igual maneira, vieram sobre a casa que havia sido construída sobre a rocha, e ela permaneceu de pé. Diga glória a Deus por isso. É um texto bem simples de compreendermos, de entendermos, mas ele é muito profundo, há uma profundidade. E aqui eu quero fazer uma analogia com vocês nessa noite, porque nós estamos em obra. Deus está trabalhando em nós, amém? Você não está pronto, você não está preparado. E você percebe isso quando surgem alguns desafios, quando surgem alguns gigantes, que você dá uma olhada e percebe que esse gigante ele é maior do que você precisa realmente de ajuda. Situações às vezes que te tiram do sério. Então a gente percebe que nós não estamos ainda totalmente preparados. Isso não estaremos. A grande verdade é que o Espírito Santo precisa estar presente em nós até a volta do Senhor Jesus, para que Ele então nos leve para assim termos para sempre um corpo incorruptível na presença do Eterno. Amém? Então nós estamos vivendo um grande desafio, que é o desafio dessa regeneração, dessa transformação que precisa acontecer em nós. Esse crescimento espiritual, essa maturidade espiritual que precisa acontecer no cristão. Então essa analogia eu quero que você entenda da seguinte forma: uma vez que nós estamos em obra, em construção, eu quero que você olhe para a sua vida como você uma casa, uma construção, ou um terreno vazio, que outrora, tanto eu como você, estávamos numa casa velha, uma casa sem telhado, uma casa com goteira, uma casa talvez sem janela, uma casa sem porta, sem pintura, um terreno baldio, um terreno abandonado, sabe, aquele matagal naquele terreno, um terreno sem a devida proteção, sem as suas cercas, sem o seu muro cercando ele. Então,
Outrora nós éramos assim, mas Jesus nos comprou. Então nós somos essa casa, esse terreno, e Jesus, ele é o proprietário. Diga glória a Deus por isso. Ninguém queria a casa velha. Ninguém queria aquele terreno, aquele lote. Ninguém queria porque um lugar abandonado, uma casa velha, um terreno cheio de entulho. Então ninguém queria investir, mas Jesus, o proprietário, ele investiu e comprou essa casa e comprou esse terreno. Diga glória a Deus. Então a obra começa a acontecer. Por quê? Porque o pai do proprietário é o arquiteto do universo. Diga glória a Deus. O pai do proprietário tem recurso, conhece sobre construção. Aleluia, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que sabe muito bem fazer do caos algo extraordinário. Aleluia, então, que não é passar a ser, aleluia, daquilo que não presta, faz passar a prestar. Diga glória a Deus por isso. Isso é o Evangelho, a beleza do Evangelho, a glória da palavra de Deus. Então, somos essa casa, o proprietário, ele é o pai dele é o arquiteto, e o proprietário nos comprou com um alto preço, pagou um preço altíssimo, que talvez alguém olhasse e dizia, é louco, como pode pagar tanto por isso, que não vale nada? Assim o inimigo olha para nós, pecador, comete erros, e o Senhor pagou um alto preço de derramamento de sangue por eles. Aleluias! Só que nós sabemos também que dentro desse processo, dessa ilustração que eu estou fazendo com vocês, sabemos que todo arquiteto precisa ter um mestre de obra, não é isso? Toda obra precisa o quê? De alguém para verificar essa obra. Está presente ali, quem é ele? O Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor nos diz, olha, não se preocupem, eu não vos deixarei órfão. Por quê? Porque o Espírito Santo é esse mestre de obra. É aquele o qual o arquiteto, o proprietário confia. Aleluias! E espera que ele venha olhar essa estrutura dessa casa, essa pessoa, esse terreno, e venha fazer com que tudo que está no projeto, tudo que está na planta, venha acontecer exatamente da forma que o arquiteto e o proprietário quer. Diga glória a Deus por isso. Está entendendo? Você já está entendendo a mensagem? Então nós estamos nessa obra. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? É que em uma obra, se uma casa está velha, se um terreno está abandonado, baldio, ele precisa de quê? De ser limpo. Ele precisa ser limpo. Precisa-se nesse terreno tirar o quê? O mato. Precisa limpar aquilo ali, sim ou não? A casa, olhando para esse ponto de vista da casa, a casa, ela estando com a estrutura abalada, o que precisa acontecer? Ela precisa ser demolida. Demolida. Essa casa está com muita trinca. Essa casa, não. O arquiteto ou o proprietário quer fazer uma mansão, não quer fazer uma casa, uma restauração apenas. Ele quer reconstruir de novo as nossas vidas. Diga glória a Deus por isso. O terreno precisa ser limpo, tirar o mato, cercar a obra. Se não é assim que faz? Vai construir, cerca o local. Levanta, põe proteção. Por quê? Porque agora essa propriedade tem dono. E ela precisa agora ser limpa. Ninguém vai mais jogar entulho nesse terreno. Ninguém mais vai poder entrar. Vândalos não vão poder mais entrar nessa residência, nessa casa. Porque agora ela está cercada.
Tem dono. E se tem dono, aleluias, aleluia. Então tem que ter ali os princípios daquele que ele estabeleceu. Então a gente olhando para esse ponto de vista, é importante nós entendermos que esse terreno foi cercado, essa casa está pronta, a propriedade tem agora, o proprietário tem condições, recursos, o mestre de obra está ali, presente, então agora tudo vai mudar. Olha para o teu irmão e diga, uma nova história começou a acontecer. Se você der uma olhadinha para o retrovisor, só para você lembrar quem você era e o que você é hoje, você vai entender muito bem o que eu estou falando. É só a gente dar uma olhadinha pelo retrovisor. É por isso que o retrovisor ele é pequeno. Porque não é para você ficar olhando todo o tempo. O para-brisa é enorme. Por quê? Porque você tem que olhar para o futuro que Deus tem para você. Você olha pelo retrovisor um pouquinho para você lembrar da bondade daquele proprietário, da grandeza daquele homem, aleluia, da generosidade dele, aleluia, que se entregou para fazer com que nós venhamos deixar essa escravidão e viver uma vida digna, porque ele morreu na cruz do Calvário para fazer-nos viver uma vida digna na presença dele. É por isso que a Bíblia nos chama de quê? Embaixadores, sacerdotes, pessoas importantes. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Olha para o seu irmão fazer, isso é coisa boa. Você é representante de Cristo aqui na terra. Não, as pessoas não têm noção, irmão, do que é ser um cristão, do privilégio que é ser um cristão, da importância que é de carregar essa patente dizendo, eu sou servo, sou representante do céu, aleluias, tem um dono, o meu Senhor é Jesus, aleluias. Então a gente olhando para isso, deixa eu caminhar com você, precisa-se então cercar, o ambiente foi cercado, está sendo limpo, essa casa vai ser demolida. O terreno, estou colocando 2 pontos de vista, o terreno está limpo, está sendo organizado. E nós queremos construir uma mansão. Deus quer fazer que você venha ser cabeça e não cauda. Amém? Porque o cristão, às vezes, ele tem a ideia de que não precisa de construir uma casa, não. Pode ser uma tenda. Pode ser uma choupanazinha, uma casinha de sapê. Pode ser uma coisa bem pequena. Não. O dono da obra, o proprietário, quer fazer algo grande. Da altura dele. Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida. Ele não vai fazer uma coisinha pequena. Porque se for para fazer uma tenda, uma cabanazinha, não precisa de escavação, não precisa de coluna, não precisa de muita coisa. Tenda se abre fácil, sim ou não? Eu vou mexer com você. Lembra quando você morava lá em Poços de Caldas? Os outros aqui lá em Araras. Eu lembro disso lá em Governador Valadares. Que o que acontecia de vez em quando? Sempre aparecia lá um circo. Não é verdade? Aparecia o circo. E o circo vinha ia logo no local onde era vago. Um campo de futebol, onde a gente jogava futebol. De repente, no dia seguinte, dá um circo lá e ficava lá 2, 3 semanas, um mês naquele lugar. E eles montavam o circo rapidinho. Por quê? Porque é tenda, é estaca. Só aumenta assim, estica e vai rápido. Mas construção é diferente. Deus não quer que nós venhamos viver em uma tenda. Eu quero que você entenda essa expressão. Não uma tendazinha. Eu vou te lembrar aqui daquele momento que Abraão está lá. E Deus chama ele para quê? Para fora da tenda. Porque a tenda às vezes vai impossibilitar de termos uma visão ampla daquilo que Deus tem para nós. Ai, quantos estão comigo? Diga amém. A tenda estava impedindo Abraão de contar as estrelas. E Deus faz, Abraão,
sai da tenda, porque eu não tenho tenda para você. Eu quero que você seja pai de uma multidão. Eu quero que você tente pelo menos contar as estrelas, se é que você pode. Então a tenda é algo que é fácil de tentar fazer. É algo fácil de esticar, de colocar aqui. Mas Deus está dizendo, olha, eu quero fazer algo extraordinário na tua vida. E aí a gente caminha dizendo o quê? Que quando tudo está estabelecido, limpo, aplainou o caminho, o terreno, demoliu a casa. Por quê? Porque o mestre de obra disse que não tem como aproveitar nada que tinha ali. Nada. Tudo é lixo. Os irmãos que trabalham com construção entendem melhor do que eu. Uma construção, quando ela é demolida, não se aproveita. Pega os ferros, pega aquilo vende. Vende algumas coisas, mas para reconstruir, usar aquilo ali, o dono da obra que comprou não quer. Ele quer tudo novo. Vai ser tudo transformado. Vai ser tudo zero. Vai ser tudo... Sabe, o mestre Sala tem a incumbência de olhar para o material e dizer assim, não, tem que ser tudo perfeito. Não pode estar fora do padrão. Então, essa demolição acontece, que precisa ser jogado fora. E o que é isso? Esse lixo, tanto do terreno como da casa, é o nosso passado. É o nosso passado. Sabe, é o passado, é as nossas ideias, os nossos sofismas, os nossos trejeitos. Aí eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você precisa ser uma nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Não, mas eu sou assim porque eu nasci lá. Não. Quando Pedro, ele andou com a peixeira assim, mas depois ele largou a mão da peixeira. Na cintura dele. Por quê? Porque nós precisamos ser transformados. E quem vai transformar a gente é o Espírito Santo. Não é por força, não é isso que a palavra do Senhor diz? Não é por força, não é por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo de Deus. Através da palavra. Através de abrir o nosso coração, de permitir o Espírito Santo de Deus arrancar, demolir essas ideias erradas que nós viemos carregando com ela. Os pensamentos errados. Esses trejeitos, as decepções, o casamento que talvez não dê certo, as mágoas, os ressentimentos, o abandono, tudo isso são entulho. Entulho. Que o dono, o proprietário, o dono da obra está dizendo assim, tudo isso tem que ser jogado fora, porque eu vou construir algo novo aí. E toda construção, o que a gente encontra nela? Um container, a gente encontra um carrinho de mão, a gente encontra uma pá, não é isso? A gente encontra algumas coisas que é o quê? Para remover os entulhos. Para remover os entulhos. O problema de muitas pessoas é que eles querem construir algo usando os entulhos do passado. Esse é o problema da maioria das pessoas. Eles não querem jogar fora. Dá uma olhadinha pro seu irmão e diga para ele assim, o que passou, passou. Você pode fazer o favor de deixar lá atrás? Porque é entulho. O problema é que muitas pessoas estão tentando construir suas vidas sem jogar fora os entulhos do passado. O coração está cheio de entulhos e isso não pode ser mais reaproveitado. Eu preciso liberar isso. Às vezes as pessoas mudam de país, de cidade, mudam de igreja, vão para outra parte, mas carregando o entulho. Vai resolver? Não vai resolver. Porque os entulhos tem que ficar tem que jogar no container. Tem que tirar isso da vida, do coração, irmão. O que fizeram comigo, já ouviu isso? Fizeram, me decepcionei. Irmão, passado. Joga isso fora. Deus quer fazer uma obra grande, Deus quer fazer algo maravilhoso. 2023 está aí, nós estamos no segundo mês.
Se eu quero que Deus faça algo grandioso na minha vida, eu preciso aceitar esse mover do proprietário na minha vida, do mestre de obra na minha vida, permitir ele trabalhar em mim. Aleluia, limpar meu coração. Mente renovada, vida transformada. Renovar a minha mente. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas elas lutam para não abrir mão daquilo. Porque aquilo acaba sendo um amuleto para elas. É um sentimento de comiseração. Você já viu que tem pessoas que às vezes, porque precisa de ajuda, você precisa ser essa pessoa que vai ajudar outras pessoas a se desprender disso. Se desprender do passado. Você vai dizer para ela, eu já fui assim, mas agora eu me desprendi. Eu quero que você também se desprenda disso. Sabe aquele sentimento de chegar e dizer assim, sabe o que aconteceu comigo? E não é contar o problema, é sempre um disco arranhar. Não resolve. É para trás. Chega. Deus quer que você jogue esse LP fora e Ele quer fazer algo novo na tua vida. E a gente precisa permitir. E talvez você pense comigo assim, pastor, ok, tá tudo bem, demoliu a casa, limpou o terreno, está tudo limpo, a casa demoliu, jogou tudo no entulho, está tudo pronto, está pronto para me construir? Aí eu respondo para você, não, ainda não. Ainda não. O que falta então, pastor? E o Senhor ministrou meu coração. Diga ao meu povo que ainda falta o planejamento agora. Planejamento. Tem o alvará lá de licença, está tudo pronto. O terreno está cercado, a casa foi demolida, limpou o terreno, mas agora tem um planejamento. O dono da obra ele é extremamente organizado. Ele não é apressado, como nós. O nosso problema é que a gente já imagine se alguém deixasse você que está construindo dar palpite no negócio. Não dá problema. Você está ali para fazer o que eles mandaram. O responsável é o arquiteto, o responsável é o mestre de obra. Você está ali para executar. Você está ali porque essa é a dificuldade que nós temos. É de às vezes resistir ao mover de Deus. Resistir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. A gente acha que, às vezes a gente acha que já está tudo pronto, já está tudo preparado. E o dono da obra está dizendo, não, ainda não. Porque agora que está tudo pronto, nós vamos ter um planejamento. Jesus ele fala acerca de uma palavra dizendo assim, quando se vai construir tem que se fazer o cálculo. Fazer o cálculo, bem... Irmão, sabe o que é ser cristão? Faz um cálculo. Porque se você recua, você está afetando tantas outras pessoas que estavam olhando para você. Sabe? É por isso que a palavra do Senhor diz que nós não somos como aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam. Por quê? Porque há uma grande responsabilidade que está sobre nós. Por isso que essa obra, ela não é de imediata, ela é gradativa. Todo dia. E Deus está trabalhando. E todo dia. Aí quando a gente acha que não é aí, a gente é pego de surpresa. Aí ele fala assim, ixi, não estava tão bom assim. E ele está trabalhando. Trabalhando em nós. Mudando, limpando. E esse planejamento requer o quê? A escavação. A escavação. A picareta, a retroescavadeira, não é isso? Cavar. Porque vai começar a fazer ali as colunas, o alicerce. E nós sabemos muito bem que a palavra do Senhor nos diz que o alicerce é quem? Cristo. Não existe outro fundamento. Não se pode mudar o fundamento. A palavra do Senhor nos diz bem claro. Paulo ele escreve dizendo, o fundamento já existe. O fundamento é Cristo.
a pedra de esquina, a pedra angular. Ele é o alicerce. Pode construir em cima dessa rocha, porque você vai ser prudente. Pode construir em cima dessa rocha, que vai dar tudo certo. O vento vai vir, a adversidade vai vir, os problemas vão vir, a enfermidade vem, o problema financeiro vem, situações surgem, mas essa casa não cai, porque a rocha está ali. É Jesus. A retroescavadeira está entrando, a picareta. O que é isso, pastor? É a palavra de Deus nos confrontando, mexendo com a gente. Não é assim? Desnudando a gente, dizendo assim, melhora, rapaz. Porque o próprio Jesus, ele diz o quê? Que os discípulos dele é aquele que ouve e obedece a sua palavra. E é por isso que eu li aqui o Mateus capítulo 7, porque aquele homem que ouve e pratica, o Senhor vai assemelhar ele ao homem prudente, que segue regras, que entende. Então a gente olha para isso, esse planejamento, a palavra do Senhor vindo, limpando, transformando a nossa vida, como diz Hebreus capítulo 4, verso de número 12 e verso de número 13, que vai dizer o quê? A palavra do Senhor é viva e é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Verso 13, o qual toda criatura, todos nós estamos nus, patente, estamos nus diante dele, diante desse Deus, o qual teremos que prestar conta. Olha que coisa linda! É a palavra que vai nos limpando, a palavra que vai mexendo na nossa estrutura, essa palavra viva, essa palavra eficaz, que vai esmiuçando a pedra, que vai transformando a nossa vida, que vai tirando a impureza, a sujeira que está dentro de nós. Nós aceitamos ele, mas quando a retroescavadeira, a escavação está acontecendo, se acha o que? Lixo? Você acha lixo na terra. Por cima, superficialmente, está aplainado, está bonito. Mas quando começa a cavar, acha plástico, acha osso de animal, acha bateria de celular, acha pneu velho, acha um monte de tranqueira. E ninguém vai construir ou vai fazer uma armação ali em cima de lixo, tem que limpar. E essa é a palavra de Deus que vai limpando as nossas vidas. Cada culto é uma limpeza. Imagina uma casa que vocês vão limpar as irmãs. Se você demora a ir naquela casa, não junta poeira, seu trabalho vai ser dobrado. Porque você ficou 2 semanas sem ir, você vai de 15 em 15 dias, você vai toda semana, e de repente você não pode ir, e acumula poeira. É natural. E todas as vezes que a gente, se você mantém o ritmo de indo toda semana, ela vai estar sempre mantendo a casa limpa. A palavra do Senhor é cada culto, é o Espírito de Deus limpando a gente, tirando de nós algo que não presta. Esse é o sentido de cultuar a Deus. Não só de adorar a Ele, mas de entender que Ele está me arrancando algumas sujeiras, me esfregando, me limpando. Esfregando, levanta, lembra aqueles meninos? Levanta o braço e lava, e ele limpa. É assim que o Espírito Santo faz com a gente às vezes. Se limpa aquelas buchas. Hoje o negócio é até macio para passar, não arranha a pele. Antigamente aquelas buchas que ia no meio do mato e comprava aquelas, pegava lá, e aquilo secava, e aquilo vinha, aquilo arrancava até, né, o casco da gente. Não é verdade? O Senhor quer limpar a gente, porque não adianta a gente achar que está tudo pronto. Não, já limpou, já cercou, já está construindo, já pode construir. Não pode construir ainda não.
Por quê? Porque não adianta estar aqui arrumado, bonito, não adianta estar com uma chapinha feita, uma lente bonita nos olhos, uma unha pintadinha, não adianta ter um sapato bonito, não adianta ter uma roupa bacana, uma voz eloquente, um conhecimento, e dentro está sujo. Quantos estão comigo? Não adianta. E a gente pode olhar para isso quando Jesus ele fala aos fariseus hipócritas, em Mateus capítulo 23, verso 25 ali, diminuindo ali o texto, eles vão falando o quê? Vocês são hipócritas. Porque vocês dizem que os pratos, os copos de vocês aí, por fora está limpo, mas por dentro está sujo. Ó. E Jesus vai dizer assim: limpe primeiro o interior, que automaticamente o exterior ficará limpo também. Porque há muita coisa no coração de vocês. Porque eles eram religiosos. Eles estavam arrumados, impecáveis. Não fazia nada no sábado, seguindo as leis ali, ao pé da letra, mas estavam com o coração como um sepulcro caiado. Por quê? Porque é isso que faz. Não adianta eu conhecer a palavra e não praticar, não viver. Quantos estão comigo? Amém. Aleluias! Esse é o Evangelho, a beleza do Evangelho é nos limpando, nos purificando, a palavra vindo e dizendo assim: hoje eu limpei você um pouco, Ronaldo. Você faz o devocional, você ora e o Espírito Santo diz: limpei ela mais um pouquinho hoje. É só dar lugar. Os homens fizeram um devocional que é homens do reino. Agora está falando, deixando a mágoa, deixando o ódio, o ressentimento. As mulheres estão sempre fazendo devocional. Irmão, cada devocional, cada culto, cada oração, cada busca, é o Espírito de Deus limpando a gente. Amém. Colocando a gente na parede, dizendo assim: ei, rapaz, mas você está dando trabalho. Você está com dificuldade de deixar. Você está querendo dar palpite na obra. Sabe o palpite na obra que eu estou falando? É quando nós queremos que seja do nosso jeito. E o dono da obra já tem a planta. O mestre da obra está dizendo assim: não pode mudar nada na planta. Tem que ser desse jeito. Esse material é dessa forma. Os últimos serão os primeiros. É o dono da obra, que sabe o que é melhor, que entende. Ele não está olhando a nossa aparência, o exterior, ele está olhando o interior. E isso é desafiador, irmão. Por quê, pastor? Porque Samuel, um homem de Deus, quase derramou azeite sobre a cabeça de um dos filhos de Samuel, um dos filhos de Jessé, os mais velhos. Ele pegou lá, porque ele é grandão, porque ele é bonito, ele parece um guerreiro mesmo. É isso aí, vou derramar o azeite na cabeça dele. E o Senhor teve que bradar e dizer: não é esse, não é aquele, não é aquele, não é aquele. Ih, não tem ninguém aqui. Acabou os mancebos? Não tem mais ninguém? Não, tem aí um sargento aí, está lá no pasto. Manda chamar aí. Porque Deus, ele fala para Samuel que: ei, eu não estou olhando o exterior, estou olhando o coração. Estou olhando dentro de nós. Não é a beleza externa. Não é o sapato, não é o... Não é isso. Não é a roupa elegante. São essas coisas, não vai mudar a história. Porque a obra que eu quero fazer é além. Além. Porque Deus sabe a medida. Olha para o teu irmão, de Deus sabe a tua medida. Até a tua cruz, Ele tem uma cruz específica para você. E a tua cruz é diferente da minha. Ninguém tem uma cruz igualzinha aqui. Cada um tem uma. Então não reclame da tua cruz, porque Deus não errou. Ele não enganou, te deu uma cruz mais pesada. A minha cruz é mais pesada, pastor. Não é não.
Porque senão Deus estaria errando. Ele não erra. Ele é o arquiteto. Quem deu a medida da arca para Noé foi ele. Largura, altura, comprimento, faz assim. Quem deu o tamanho do tabernáculo para Moisés foi Deus. Faz assim, essa medida, desse jeito. Porque Deus tem a medida para nós. Ele sabe o momento certo. Mas Ele está dizendo para você, não queira viver dentro de uma tenda. Eu tenho algo extraordinário para fazer na tua vida. Eu tenho uma mansão para você. Não é uma mansão aqui, sabe? É mansão de terrena, não. É algo que venhamos ser verdadeiramente cabeça. Venhamos verdadeiramente entender a dimensão de quem é o dono do mundo. Por isso que nós vamos pisar em ruas de ouro. Por isso que nós temos a autoridade no nome dele, de Jesus, de expulsar demônios. Porque ele nos deu essa autoridade. E é por isso que nós precisamos fazer o quê? Fazer como o Salmo 139, Senhor, Davi dizendo, olha para mim, Senhor. Vê se há alguma coisa que não é boa, que não presta e limpa. Tira, arranca de mim. Por quê? São coisas que estão nos impedindo de provar o melhor de Deus. É Deus escavando e dizendo assim, ainda tem algumas coisas aqui. E tem outra coisa. E Ele está dizendo assim, quanto mais rápido você permitir o trabalho, mais rápido eu te coloco no nível que eu quero. Vamos colocar de pé? A gente continua isso no outro dia. Não engane a si mesmo. Você está em uma obra. Nenhum de nós estamos prontos. Nós estamos em uma obra constante. E não adianta querer esquivar desse processo. Ou eu permito ele arrancar os entulhos, ou aonde eu for, eu vou carregar esses entulhos comigo. Não adianta, irmãos. O que vai mudar a nossa vida é quando a gente se desprende daquilo que às vezes estamos tão agarrados a elas. No sentido de daquilo que nos machucou, nos feriu, nos trouxe tanto dano. E a gente se prende, a gente perde tempo. E Deus está dizendo assim, ei, se desprende disso. E olhe para aquilo que eu tenho para você. Uma nova estação para você. Aleluias. Eu não tenho uma tenda. Não se contente com uma tenda. Não se contente com uma casinha pequena. Às vezes o cristão faz isso, né? É uma casinha, tudo no diminutivo. E Deus está dizendo, ei, você é cabeça. Você foi chamado para por cima, não por baixo. O teu Deus é um Deus grandão. É um Deus que quer fazer na tua vida. Aleluias. Não se contente com água rasa. Porque Deus tem águas profundas para você. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus tem águas profundas para você. É aquela canção que diz, ei, pensaram que você não ia chegar. Pensaram que você não ia conseguir. Disseram, olha, ele já morreu, não tem mais jeito. E aí o Senhor diz, ei, olha ele aí. Olha ele aí, olha o que Deus fez na vida dele. Uma casa velha, olha o que Deus fez. Era um jogado aí, olha o que Deus fez. É isso que Deus faz quando a gente permite Ele nos limpar, irmãos. Deus, nessa noite, ó Pai, nós queremos que o Senhor venha, mais uma vez, selar essa palavra dos nossos corações. Pai, essa palavra veio para trazer ânimo, para trazer, ó Pai, transformação nas nossas vidas, para nos lembrar, Senhor, da grandeza do Senhor, para nos lembrar, ó Pai, aleluias, que o Senhor, ó Pai, é um Deus poderoso que quer fazer, ó Deus, coisas grandiosas na nossa vida. Pai, em nome de Jesus,
Ah, Pai, traz alegria, gera transformação no nosso meio, aviva, Senhor, a tua obra. Oh, aleluias. Muitos olhavam para aquele primeiro templo e diziam: templo igual a esse não há possibilidade de termos. E quando eles viram o segundo templo, eles disseram: verdadeiramente esse segundo templo não chega perto do primeiro. Mas o Senhor disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus, nessa noite, sela essa palavra, Senhor, ó Pai, muda a história aqui nessa noite. Oh, aleluias, que venhamos, ó Pai, nos quebrantar na tua presença, porque o Senhor não quer construir, porque Ele quer construir na tua vida na areia, Ele quer construir na rocha. E na rocha leva tempo, na rocha, aleluia, vai exigir o sacrifício, vai exigir renúncia, porque é na rocha, não é fácil, é difícil. O evangelho é isso, é poder de Deus, é Ele te ajudando, é Ele te moldando, é Ele fazendo você abrir mão de coisas que você está tendo dificuldade, mas Ele está te dizendo: abra a mão hoje e eu te coloco no eixo que você precisa. Oh, eu vou construir a tua casa, não na areia, mas na rocha. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, abençoa, abençoa, abençoa. Senhor, ó Pai, nos leva em segurança para os nossos lares, Senhor, com essa palavra no nosso coração. Deus, Espírito Santo, nos convence, nos ajuda a melhorar, Senhor, a cada dia, a renunciar o nosso eu, Senhor, ó Pai, a permitir o trabalhar do Senhor na nossa vida, ao dizer não para as coisas desse mundo, a não nos moldar as coisas desse mundo, a ser mais compassivo, Senhor, ó Pai, mais misericordioso, termos mais empatia. Deus, nos ajuda, Senhor, ó Pai, a olhar com mais misericórdia, a ser longânimos, a verdadeiramente produzir o fruto do Espírito. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajuda a melhorar, a sermos mais tolerantes, a estarmos mais juntos, mais presentes. Deus, nos ajuda, Senhor, porque é a tua palavra que vai nos limpando a cada dia. Ó Deus, em nome de Jesus, nos limpa com a tua palavra, Senhor, ó Pai, nos limpa com a tua palavra, nos leva para o Getsemane, faça o teu querer, faça o teu mover, mas faça na nossa vida, porque nós não queremos, ó Pai, viver de aparência aqui e ir para o inferno. Nós queremos, ó Pai, aleluia, viver aqui, Senhor, dignamente na tua palavra, mas ir morar para o céu com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Não nos deixe enganados, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Seja exaltado o teu nome, seja glorificado o teu nome, e a igreja diga amém. Aplauda o Senhor Jesus, vai, aleluias. Nos ajuda a melhorar. Você pode dizer: nos ajuda a melhorar, Senhor, nos ajuda a melhorar, aleluias. É nos desprender, irmãos, nos desprender de coisas e permitir que o Espírito Santo de Deus venha moldar a gente. É o que a gente precisa, sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Que você possa ter recebido essa palavra no teu coração. E sábado estaremos aqui louvando a Deus, adorando a Deus, em mais um culto de missões, e possamos estar permitindo esse trabalhar do Espírito de Deus. Amém? Você está em obra. Você está em obra. Nós estamos em obra. Amém? Nós estamos em obra. Pastor Christopher ainda está precisando de trabalho. Os irmãos souberem de trabalho, possa comunicar com ele, comunicar conosco, para ele poder estar aí cumprindo aí também com seus compromissos, né? Amém? Estou feliz de ver o irmão Antônio com a gente, é o filho da casa, irmão Antônio, e nos alegramos muito pela vida dele, e que Deus continue abençoando cada um de vocês poderosamente, porque Deus é bom em todo o tempo, amém? Amém. É dar o nosso melhor para Ele, aleluias. Não leve nada com você, entrega tudo. Esse é o segredo. O grande pastor que veio a falecer, o nome dele ele é de Bahamas,
fugiu o nome dele, Lewis, fugiu o nome dele, e ele sempre dizia ainda assim, um avião caiu, o avião dele, ele chegando em Bahamas, e ele dizendo que eu irei vazio, porque tudo que Deus me deu, eu vou fazer aqui na terra. Ministério grandioso no Brasil, ele ia muito no Brasil pregar. E um erro no avião, morreu ele e o grupo que caminhava com ele, viajava com ele. Mas ele sempre instruindo e dizendo sobre liderança. O maior líder é aquele que deixa liderados preparados para poder seguir a função. Amém? Aleluia. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te leve em vitória, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todos sempre. A igreja do Senhor vitoriosa diga amém. Cumprimenta o teu irmão, dá um abraço nele aí, amém? E diga para ele, olha, você está em obra, hein? Nós estamos em obra, amém? Nós estamos em obra. Deus abençoe, até sábado, em nome de Jesus.